Olá, tudo bem? Continuando aqui a nossa saga de comentários aos artigos do Código de Processo Civil de 2015, neste vídeo nós vamos analisar o texto do artigo 5º do Código, que trata da regra geral de boa-fé. Vamos conferir o que diz o texto desse dispositivo legal. Diz que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Veja, esse texto legal, ele tem aí várias nuances que a gente precisa analisar. Então ele vai estabelecer uma regra geral de boa-fé e mais do que isso, ele traz para o âmbito do processo civil uma ideia que já é bastante consagrada lá no âmbito do direito privado, que é o da boa-fé objetiva, quando ele fala justamente em comportamento de boa-fé. Significa dizer o quê? Nós estamos tratando aí de algo que é fácil de ser aferido, que pode ser aferido objetivamente, que é o comportamento das partes. E não só das partes, porque veja só o que diz o artigo 5º, aquele que de qualquer forma participa do processo. Então, geralmente quando a gente fala em boa-fé, nos vem à cabeça primeiramente as partes e os seus advogados, mas não são só esses atores processuais que têm o dever de comportamento de boa-fé, porque também o magistrado tem esse dever, o membro do Ministério Público, se participar do processo. Além disso, os serventuários da justiça, testemunhas, auxiliares do juízo, enfim, todas as pessoas que tiverem alguma participação no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, quer dizer, não podem praticar atos e também não podem praticar omissões que possam configurar má-fé processual. Então, é muito importante a gente frisar isso. Comportamento de boa-fé não é uma exigência tão somente que se faz às partes. E eu gostaria de trazer para você aqui um artigo relacionado à disposição aqui do artigo 5º, mas lá do Código Civil, que é justamente de onde, lá do direito privado, do direito civil, que a gente vai buscar inspiração para trazer para o âmbito do processo civil esse dever de comportamento de boa-fé. E é o artigo 187 do Código Civil, que diz o seguinte: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Como a gente consegue perceber, essa disposição aí do artigo 187 do Código Civil estabelece aí a ilicitude do comportamento das pessoas, e aí obviamente que não diz respeito tão somente ao processo, mas diz respeito a qualquer relação da vida, e também vai, dentro desse contexto, incluir o processo, trata justamente do abuso dos direitos que são oferecidos às pessoas nas suas relações entre si. E também é possível que se configure no âmbito da relação jurídica processual o abuso de direito. Então, nós sabemos, os atores processuais, eles possuem direitos, eles possuem deveres, eles possuem ônus, E é necessário que os deveres sejam cumpridos, que os ônus sejam atendidos e que os direitos sejam exercidos dentro dos seus respectivos limites. É importante isso porque, muito embora os atores processuais gozem de direitos, esses direitos aí não dão oportunidade, não dão abertura para abusos, porque os abusos dos direitos processuais, por exemplo, abuso do direito de defesa, vai configurar litigância de má-fé, vai configurar uma ofensa a essa regra geral de comportamento de boa-fé estabelecido aí no artigo 5º. E aí a gente consegue perceber uma diferença bastante clara, indicada pela doutrina. A doutrina vai dizer que quando há abuso de direito, a gente pode aferir isso objetivamente, analisando qual era o direito concedido àquele ator processual e quais foram os limites ultrapassados a partir do exercício desse direito. E a litigância de má-fé, dizem os autores, ela vai ser aferida subjetivamente.
significa dizer o quê? Nós precisamos então verificar qual é o ânimo do agente, né? Qual é aí esse elemento subjetivo da sua conduta, o dolo ou a culpa, né? Para que se verifique a existência de litigância de má-fé, ok? Além disso, é importante frisar o seguinte: esse artigo 5º do Código de Processo Civil, ele é complementado por uma série de outros dispositivos do mesmo código. Como exemplo, eu posso citar para vocês lá os artigos 79 a 81, que vão estabelecer a respeito das condutas e das consequências a partir da litigância de má-fé, né? Esses dispositivos mais específicos, eles complementam essa regra geral aqui, prevista no livro das normas fundamentais, no artigo 5º. E aí a doutrina vai indicar algumas consequências que decorrem dessa regra de comportamento de boa-fé. E eu fui buscar orientação lá na doutrina do professor Fred Didier Júnior, e ele vai elencar lá as consequências que decorrem dessa exigência de comportamento de boa-fé. Confere comigo. Ele vai falar que a primeira consequência é a proibição do venire contra factum proprium, que é a proibição do comportamento contraditório. Assim como nas relações do direito civil, no processo civil, né, na relação jurídica processual, também se quer proibir o comportamento contraditório no processo, justamente porque esse comportamento contraditório ele cria empecilhos para a efetivação do direito material, né? E ele cria empecilhos inclusive para a adequada tramitação do processo. Então, como decorrência da boa-fé, proíbe-se o comportamento contraditório. Além disso, há uma proibição de agir maliciosamente no processo, né? Então, esse comportamento de boa-fé exige que a parte e qualquer ator processual tenha um comportamento probo, né, no desenvolvimento do processo. Outra consequência é a proibição de abusar dos direitos processuais. Inclusive, eu já falei sobre isso. E ele cita, inclusive, alguns exemplos de previsões nesse sentido no Código que acabam por complementar essa disposição genérica do artigo 5º. Como exemplo, nós temos lá o 311, inciso 1, que vai tratar das hipóteses de cabimento da tutela de evidência e estabelece lá a possibilidade de concessão de uma tutela de evidência sempre que se estiver aí diante do abuso do direito de defesa por parte do réu. O artigo 805, quando trata do processo de execução, vai tratar do abuso na escolha do meio executivo. Então a gente sabe, o executado, né, ele tem um direito garantido aí de que se execute a dívida, se execute a obrigação pelo meio menos gravoso dentre os vários meios possíveis, né? Os vários meios efetivos e possíveis. E aí, esse direito é concedido ao executado. Agora, se ele abusa desse direito, quer dizer, se ele exerce esse direito de buscar um meio menos oneroso, que pese menos para ele, mas que vai reverter em prejuízo do credor, aí nós temos uma das hipóteses desse abuso de direito processual. Também o artigo 80, no seu inciso 7, fala do abuso do direito de recorrer, né, que também configura aí abuso de um direito processual que vai ser punido, né, em razão da desobediência a essa regra de comportamento de boa-fé. E outra consequência que o professor Fred Didier indica, né, a partir dessa regra de boa-fé é a consequência da suprécio, que é uma possível perda do direito de exercer um determinado direito processual em razão do transcurso de um tempo. E daí, como exemplo, ele cita a parte que deixa de alegar uma determinada nulidade, né? Deixa o processo correr sem que ela alegue uma determinada nulidade para alegar essa nulidade somente lá na frente. E aí o que se deve avaliar é se esse comportamento omisso, né, esse comportamento da parte de não alegar a nulidade no momento adequado, não gerou na parte contrária uma expectativa de que aquela nulidade não seria alegada. E aí, diz o professor Fred, essa expectativa ela precisa ser
privilegiada, né? Ela precisa ser atendida porque foi o próprio comportamento omissivo de uma parte que gerou a expectativa na parte contrária, e isso geraria aí a perda do direito da parte de alegar uma eventual nulidade processual. Essa é uma consequência bastante comum lá no direito civil, nas relações contratuais, e que agora tem chegado aqui a discussão sobre isso no processo civil. É bastante controverso isso, principalmente quando a gente trata das chamadas nulidades absolutas, né? Que são aquelas que podem ser alegadas a qualquer tempo. E algumas delas são tão graves que podem, inclusive, servir de motivo para a propositura de uma ação rescisória, por exemplo. Então, tudo isso ainda é muito discutido no processo civil por se tratar de um instituto, para nós, muito novo. Ok? Então, essas seriam aí as consequências indicadas pela doutrina decorrentes da regra geral de boa-fé objetiva, né, no processo civil a partir do artigo 5º. Espero que tenha sido claro para você. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, aperta o sininho para receber a notificação, espalha por aí, porque é importante a gente transmitir essas informações o máximo possível. Agradeço de coração a sua audiência e a sua paciência. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.